Fala, conexos e conexas! Sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do nosso Conexão Viagem. Aqui nesse videocast a gente sempre conecta dois assuntos, pelo menos dois, né? Necessariamente viagem e o segundo assunto, quem define, quem determina é sempre a nossa convidada ou o nosso convidado, que eu apresento já já. Antes, cumprimento o meu parceiro de jornada, Rodrigo Possato. Fala, Possato! Tudo bem, Che? Tudo certo. Mais um Conexão Viagem? Bora! Bora lá então. Para você que não sabe, vem lá no YouTube Conexão Viagem, clica no sininho, se inscreve. Toda quinta às 18 horas um episódio novo para você. E antes de começar, vamos agradecer nossos patrocinadores que mantêm esse programa. Localiza para você chegar lá. E também a Simbora Store. Acesse lá simborastore.com.br e comece a carimbar as suas memórias. Então já sabe, vai viajar? Simbora! E simbora com as histórias incríveis compartilhadas pelo nosso convidado. Eu tô muito feliz de recebê-lo aqui. Que bom que deu certo, porque a agenda é difícil. Esse homem ou tá trabalhando, ou tá na TV, e você certamente já deu de cara com ele na TV, ou tá viajando. Estou falando do apresentador, jornalista, meu colega, Celso Zucatelli. Que honra, gente, Zucca, que obrigada. alegria, Sheila, obrigado. Gente, estou muito feliz de estar aqui. Eu adoro viajar, como você falou, então, quando vi esse convite, eu falei, nossa, mas só se for agora. Muito obrigado, muito obrigado. E parabéns pelo programa. Obrigada Parabéns. demais. Olha, a gente tem muita coisa para falar, até porque você tem um histórico de viagens. Primeiro, assim, trabalhando, né? E foi correspondente em Nova York, por exemplo, e tal. Mas tem as suas viagens de lazer, que de uns tempos para cá você passou a revelar mais. Eu adoro no seu Instagram, nas redes sociais e tal. Acabou de voltar de uma viagem, inclusive, né, meu bem? Ontem, acabei de chegar de novo. E aí, pra onde? Fui pra Orlando, né? Que é sempre bom, né? Orlando é aquele lugar que... Orlando vale a pena? Vale sempre. Qualquer hora é legal ir pra Orlando, sempre né? Tem coisa pra fazer. Sempre tem coisa diferente. Orlando se reinventa muito e tá se reinventando cada vez mais, né? Tá no momento de criar outras coisas, né? Com o lançamento do Epic, parque novo. E aí cria uma onda positiva de invenções por lá. E é um destino que eu sempre gosto de fazer. Então, eu sempre dou um pulinho lá, 1, 2 vezes por ano. Pertinho. É rapidinho. Né? Bate e volta. Eu faço, cara. Eu faço desse jeito. Eu tava falando, eu topo essas viagens curtas. Tem gente que não gosta muito, mas pra mim o importante é estar viajando. Mas aí não é o slow travel, porque tem gente que fala, ah, não, porque viagem tem que ser mais pausada pra você aproveitar, curtir. Você consegue aproveitar e curtir mesmo com pouco tempo? Eu consigo, porque, por exemplo, depende do tipo de viagem, né? Mas falando especificamente dessas viagens curtas, de 4 dias, 5 dias, você pegar um feriado prolongado, né? Emenda com fim de semana ali, eu tento fazer um destino só. E eu só faço viagens que eu consigo fazer sem conexão, nesse caso. Então, que eu consigo fazer voo direto. Então, eu vou para uma cidade, vou e fico lá. Tá. Aí eu vou e eu faço essa cidade. A primeira vez que eu fiz Berlim, por exemplo, foi assim. Eu tinha um feriado de carnaval. Eu fui e fiquei em Berlim e curti Berlim, mas eu fiz só Berlim. Praga. Pingando de cidade em cidade. Exatamente. Aí você precisa de um pouquinho mais de tempo. Claro. Mas quando você faz um destino, é possível fazer. O que eu penso sempre, e isso é importante para mim, é eu uso o tempo que eu tenho para viajar. Se eu tenho bastante tempo, eu vou viajar com bastante tempo. Se eu tiver pouco tempo, eu não vou deixar de viajar por causa disso. Eu só vou mudar meu jeito de viajar, mas eu vou viajar de qualquer jeito. Uhum. E aí também são lugares como Berlim que dá para você repetir. Sempre. Você é desse? Você fica voltando? Ah, eu repito. É. Eu repito. Não todos os lugares, né? Porque eu sempre quero conhecer outro, né? Se você repete. Mas às vezes o que eu faço? Eu tô indo para outro lugar, numa viagem um pouco mais longa, eu dou uma passadinha por aquele que eu já visitei, que eu já explorei bem, para tomar um café que eu gostei, para entrar novamente num museu que me encantou de alguma maneira. Eu uso um complemento dele, ou para ver algo que faltou numa viagem curta. Sabe quando você volta com aquela vontade? Caraca, essa atração eu deveria ter visto e faltou. Guarda ela para uma passagem. Numa outra viagem que eu tô indo para outro destino, eu só dou uma passagem e dou aquela complementada, entendeu? Uhum. Eu faço isso muitas vezes. Olha que E aí, legal. se a gente voltar no tempo, falando um pouco de viagem, qual foi a primeira experiência tua com viagem na tua vida que você lembra, assim, de falar, essa aqui foi minha primeira vez que me despertou pro mundo das viagens? Cara, minha primeira experiência, eu tinha 12 anos, foi divertido. Viagem internacional, né, cara? Meu pai, amigos do meu pai com os filhos.
a gente fez um bate-volta de sacoleiro no Paraguai. Olha aí. A gente saiu da nossa cidade, né, cara? E a gente pegou aqueles ônibus de sacoleiro e foi pro Paraguai. O que a gente foi, era mais ou menos novembro, comecinho de dezembro, então a gente foi fazer as compras dos presentes de fim de ano da família. Foi uma curtição. Essa era uma desculpa pra gente viajar, os pais com os filhos. Foi uma viagem divertida, assim, sabe? Animada, de ônibus e tal. Foi a primeira viagem que eu fiz desse tipo. E aí, um ano e pouco depois, eu fiz uma viagem que foi muito marcante. Esta viagem foi o pulo do gato de me transformar nessa pessoa doente por viagem. Eu fiz uma viagem pro Chile de 4 meses. Eu e um amigo só. E tinha 13 para 14. Nossa. Gente, molequinho. Moleque de tudo. E fui de ônibus. A gente foi de ônibus. A gente saiu. Só vocês dois? Só nós dois. A gente tinha autorização do juizado de menores, aquela parada toda e tal. A gente saiu da rodoviária do Tietê, terminal rodoviária do Tietê, e a gente foi pro Chile de ônibus, 3 dias de viagem. E eu fiquei 4 meses viajando no Chile. Eu fiz o Chile de ponta a ponta de ônibus, porque esse meu amigo é chileno. E a gente ficava na casa dos familiares dele, porque os familiares, a família dele ficou no Chile, mas os pais, fugindo da ditadura, vieram morar no Brasil. Então eles foram criados no Brasil. Ele morava aqui, estudava comigo na escola e a gente ia visitando. Então a gente ficava na casa da avó, na casa da tia, na casa da prima. E dessa forma a gente foi de Iquique, que é quase Arica, quase divisa com o Peru, até a Terra do Fogo. A gente fez tudo. A gente ia ficando em todos os lugares. Com 13, 14 anos, né? Imagina. Era outra época, né, cara? Era outra época. Eu tenho filho de 9, eu já não imagino ele saindo de casa com 18, imagina com 13, ficando 4 meses Era fora. outra época. Obviamente isso gerou... Não vou te falar que foi absolutamente tranquilo. Meus pais ficaram um pouco preocupados, mas não ficaram tanto que eles deixaram, né, cara? Então eles não estavam tão preocupados assim. Mas deu tudo muito certo, muito certo. Na volta a gente já teve um BOzinho lá na saída, porque o meu amigo era chileno. É chileno. E naquela época, como eu disse, era a ditadura Pinochet ainda, né? Então tinha exército na rua, uma parada que eu não tinha vivido aqui no Brasil, né? Então, uma criança de 13 anos ver o exército na rua. Eu não tinha visto isso, né? Isso não era uma coisa presente na minha. Eu vi nos livros, né? Claro. Eu tinha estudado isso e tal. E aí, na saída, ele precisava de um documento que ele não tinha, e a gente não sabia disso, que era um salvo-conduto. Por ele ser chileno, ele precisava desse documento para sair. A gente descobriu isso na rodoviária, subindo no ônibus, pedindo o documento dele. Nossa. E a gente não pôde viajar. E aí, não tinha celular, não tinha como ligar pra minha mãe pra falar, né? O que eu faço, mãe? Então eu tomei uma decisão. Eu falei, não, cara, e quanto tempo leva pra ser isso? Ele falou, não tenho a menor ideia. A gente perguntou lá no guichê e eles falaram, acho que talvez uma semana e tal. Eu falei, cara, eu vou ficar. Aí chegamos na casa da avó dele, que morava em Santiago, que era a casa mais próxima, era o familiar mais próximo de onde a gente estava embarcando. Aí eu liguei pra minha mãe e falei, mãe, tomei uma decisão, não posso deixar o Gabriel sozinho aqui, vou ficar. Ela falou, você fez muito bem, teu companheiro de viagem, você não jamais poderia largar ele pra trás. Tua decisão foi correta, ainda bem que você tomou essa decisão, espera sair o documento dele e vai embora. Tá tudo bem, vocês estão tranquilos? Estamos tranquilos. Então... Gente, que desenrolados. Legal, demais, né? com Não 13, é muito 14 legal. anos, muito desenrolado. Aí, nunca mais parei. A partir daí foi demais. E vivi experiências riquíssimas lá. Meus 2 primeiros terremotos foram lá, eu nunca tinha sentido a terra tremer. Aí, como foi? Apavorante. Apavorante. O primeiro foi em Talca, no sul, e a gente estava lá e foi durante a madrugada, durante a noite. A terra tremeu, a gente estava dormindo lá, eu acordei assustadíssimo, olhei pro lado, meu amigo continuou dormindo. Pra eles era uma parada tão comum, nada. Cara. Tão comum, velho. Aí eu falei, que é isso? Aí quando eu acordei de manhã, eu falei, cara, tremeu. Eu falei, aqui treme sempre, tá tudo bem. Aí, bom, mas tudo bem. Aí o outro foi apavorante. A gente tava em Iquique, cara, e era uma casa que era emprestada de algum familiar dele, sei lá, que era um mezanino, então o quarto ficava num piso de madeira. Então você imagina, tremendo. Aí você sente bem mais, né? Irmão, assustador, sei lá. E eu lembro que eu tava na cama, vocês vão rir, mas eu vou contar. Eu tava cortando a unha. Eu lembro, imagina, cara, eu tinha 13 anos e eu não esqueci isso nunca, cara. E a parada começou a tremer, cara. E eu segurei na cama, assim, cara, eu segurava na colcha. E tava eu, ele e 2 primas dele. A gente tava ali conversando e tal. E o meu olho lacrimejava apavorado. E eles rindo. Elas rindo, cara. Como se fosse... E eu assim, meu Deus, então, um negócio tremendo, assim. Então. A partir daí você viveu isso, com 13 anos, em outro país, aprendendo a língua, sem falar a língua direito e tal. Depois disso não tenho mais medo de nada. Eu vou pra qualquer parada, pra qualquer lugar. Não é, gente? E esse meu amigo fez uma coisa muito importante pra mim. Foi muito legal. Porque quando a gente passou a divisa com a Argentina, ele parou de falar português. Ele falou, agora se vira, você vai aprender. E é assim mesmo, legal, né? né? Na E prática, é assim né? mesmo. Aprendi. Você chegou a fazer essa viagem, curiosidade, depois da maturidade, depois de muitos anos, fala assim, vou revisitar os lugares que eu vi aos 13 para 14 anos. Muitos deles. Porque o nosso olhar na viagem muda muito, demais. né? À medida de um ano para outro muda a nossa experiência, o nosso olhar.
a gente cria um outro repertório para enxergar coisas que a gente não via antes, né? Como é que foi isso para você? Alguns eu ainda quero ir, mas muitos eu fiz com a Ana. Levei minha esposa e falei, cara, a gente ficou aqui. Então a gente foi a Vinha del Mar. Santiago eu fui várias vezes, eu adoro Santiago. E é muito pertinho daqui, né? É um voo de 3 horas, né? Muito então, gostoso. De ônibus foi um pouco mais demorado. mas hoje é muito mais fácil e às vezes tem mais voos e algumas vezes mais barato do que você ir a uma lindíssima capital nordestina. Então às vezes você tem para que a gente que está aqui em São Paulo, é uma perna fácil. Então eu voltei algumas vezes lá e foi emocionante. De chorar mesmo. De eu chorar, de eu lembrar de coisas que eu vivi, de coisas que eu vi, de estar em lugares ali, e aí contar, e aí eu vou contando pra Ana, vou contando pra minha esposa, cara, isso aqui a gente viu não sei o que lá, é demais, é maravilhoso. E tem alguns outros lugares lá que eu já prometi que a gente ainda não foi. Por exemplo, eu não voltei a Iquique, no norte. Tá. Então eu quero fazer o Atacama de novo, eu quero fazer o Atacama de moto, uma viagem que eu planejo fazer que eu não fiz. Eu fiz o Atacama, cruzei ele de ônibus. Então eu quero voltar ao norte do Chile e aí essa viagem eu vou repetir, eu quero fazer. Ai, que legal. De Santiago, o que você curte mais? O que você recomenda ou indica? Os vinhos. Claro. Bobo ele. Ficar em Santiago é muito legal. Tem restaurantes maravilhosos em Santiago. Come-se bem, né? Come-se muito bem, muito bem. E tem alguns hotéis lá, tem um hotel especificamente lá, que é o W, que você tem uma loja, a maior loja de vinhos está lá. Então, para quem curte vinho, você fica hospedado, você tem 2 restaurantes que estão no guia dos melhores restaurantes do mundo, estão lá, então você faz tudo por ali. E dali você pega os roteiros para fazer o passeio para as vinícolas. Então, é muito bacana fazer isso. Eu gosto muito de Santiago. E tem algumas muito pertinhas, assim, do centro, né? Muito. O rolê da Contitura é maravilhoso, que é um bem grande, né? É um mais rolê turístico, diferente. né? Mais turístico. Mas ele é muito legal. Aí tem aquele Bodega de Ré, né? Que é dos filhos do Pablo Morandé. Esse roteiro é muito legal, cara, porque aí já é uma vinícola mais boutique, né? E é muito bacana. Aí você entra lá embaixo, cara, aí os caras cortam um queijinho pra você, aí você vai provando, cara. É o tipo da viagem de 3, 4 dias dá pra fazer. Dá pra fazer, exatamente. Isso é possível de fazer, é essa pegada. E quando que essa paixão por viagem encontrou tua vida profissional? Como é que a viagem caiu na tua vida profissional? Ou você escolheu tua profissão por causa da viagem? Como é que foi esse encontro? Não, eu tava uma vez na redação e era um fim de semana, eu tava de plantão. Eu comecei minha carreira no Estadão, tá? Eu comecei no jornal. E eu tava lá fazendo um plantão de fim de semana e entrou um chefe, esbaforido, desesperado, procurando uma pessoa com visto. Quem tem visto aí que precisa embarcar? Não lembro qual era o acontecimento, tá? Eu só lembro dessa cena porque ela foi muito importante pra mim. Ela foi um divisor de águas pra eu entender algo que a profissão ia me proporcionar. Tem alguém com visto aí? Tem alguém com visto aí? Saiu da redação sem achar ninguém com visto. E deve ter achado num outro lugar, aí telefonou, sei lá, tá? Eu falei, caraca. Perdi a chance. Por que eu não tenho um passaporte na gaveta com visto? A partir daí eu tinha um passaporte na gaveta com visto. Tá certo. E as oportunidades começaram a aparecer porque eu estava sempre preparado para isso. E isso mudou muito, foi muito importante para mim. Como depois o passaporte italiano também me ofereceu a possibilidade de viajar para lugares na emergência, quando eu não tinha tempo de tirar visto para aqueles destinos e que o passaporte brasileiro não me permitiria chegar. Então, várias vezes me perguntaram, né? Cara, a gente precisa, aconteceu tal coisa, alguém precisa voar para lá, precisa montar uma equipe com visto. Eu falei, não, eu não preciso de visto, eu vou agora. Eu tô habilitado já. Eu vou. E assim eu ia. É lógico. E muitas coisas eu passei a fazer e graças a estar atento. Para mim é o seguinte, bola quicando tem que chutar pro gol. E eu sempre pensei isso quando é a oportunidade de conhecer um lugar novo, conhecer uma cultura nova, conhecer gente nova. Claro. É muito legal. E a nossa profissão oferece isso, né, cara? Isso é muito legal, cara. É muito legal. E eu abracei essas possibilidades. Eu viajei muito a trabalho. Ainda viajo, mas viajei muito a trabalho. Aproveitei todas as oportunidades que surgiram de poder viajar, eu fiz. Muito pelos Estados Unidos. Estados Unidos bastante por conta do tempo que eu fiquei lá. Quanto tempo você ficou como quase correspondente? 2 anos. Aproximadamente 2 anos. Eu fiquei até a posse do Obama, mais ou menos. E aí, nessa época, eu viajei muito pelos Estados Unidos, saindo dos grandes centros, né? Eu fiz lugares menores para contar histórias sobre as eleições. Você vai para aqueles estados importantíssimos da eleição. Você cobriu a eleição do Obama, a primeira Obama, eleição né? do Obama. Como é que é cobrir uma eleição do Obama nos Estados Unidos? Uma eleição americana nos Estados Unidos sendo correspondente, né? A coisa mais legal do mundo, cara. Especialmente a eleição do Obama. A eleição do Obama foi um divisor de águas, obviamente, primeiro presidente negro da história dos Estados Unidos, Mas o que eu vi naquele momento ali foi muito louco, porque eu já tinha feito a cobertura de outras eleições americanas, não como correspondente, mas já tinha feito como a gente faz, né? Eu nunca tinha visto o povo na rua daquela forma. Eu nunca tinha visto as pessoas celebrarem uma posse.
Eu nunca tinha visto a alegria das pessoas daquela maneira. Eu não tinha vivido. Eu não tinha visto aquilo. Então, poder estar naquele ambiente, vendo as pessoas celebrando daquela forma, foi mágico, cara. Foi mágico, foi maravilhoso. Eu lembro de terminar a minha cobertura, a gente faz a nossa cobertura naquelas barraquinhas que ficam com a Casa Branca de fundo, sabe? Aquelas tendas. A gente fica ali, aí fica todo lá, faz aquele frio, né, mano? Porque é janeiro, fevereiro, tô morrendo de frio, aí você faz lá e tal. Você faz a transmissão. Aí quando acabou, a gente tá falando 2007, 2008, né? Eu peguei minha câmera, porque não era celular, a gente não tinha essa qualidade de celular, para gravar. Eu peguei minha câmera e eu fui pro meio das pessoas, porque eu precisava registrar aquilo mais de perto. E foi emocionante, foi demais. Sem falar outras passagens muito legais, né? O Obama foi o primeiro candidato a utilizar redes sociais para fazer campanha. E ele usava o Twitter, né, na época, antes de mudar para X, e a gente chamava de microblog, né? A campanha é feita, o candidato Barack Obama utiliza um microblog para fazer a campanha e blá, blá, blá. Aí eu tive que fazer uma conta no Twitter, porque eu não tinha. Acompanhar o que ele estava escrevendo. Tinha Orkut. Aí eu fiz a conta no Twitter e tal, e começamos a seguir o Obama. E o Obama segue a gente de volta. Olha então eu aí, adoro falar. Senhoras e senhores. Adoro falar que o Obama me segue. O Obama Que segue. sensacional. É legal, né? Não, você não precisa contar essa história, né? De que era tudo mato na época, né? Na rede social. Você só falou Obama me segue. Tá bom, eu posso pular essa Pronto. parte, né? Obrigado, Sheila. Boa dica. Enfim, são coisas que você só vive quando você tá fazendo uma cobertura desse tipo. Isso é realmente muito especial, é muito mágico. Pra mim é inesquecível. É ponto altíssimo da minha carreira. Você cobriu também aquele acidente no Rio Hudson, em Nova York, não foi? Sheila, a história... O pouso, né? Aquele pouso na água. Não sei se todo mundo lembra, né? Mas que virou pra filme, mim, né? pra Com mim, Tom Hanks. Exatamente. Que é demais o filme, aliás, né? Você também cobriu? Eu cobri. Essa história é legal também, porque eu tava pousando em Nova York, voltando aqui do Brasil. A gente, né, como correspondente, de vez em quando você tinha que voltar pra cá pra fazer uma coisinha, resolver, né? Fazer uma reunião, alguma parada desse tipo. Aí eu tinha vindo pro Brasil resolver algum problema que eu não lembro qual era, e eu estava voltando para os Estados Unidos. Quando eu tô pousando, eu tô no JFK, eu pousei, primeira coisa que eu fiz, liguei meu telefone, normal, aquilo que a gente faz, né? Já pode usar os telefones, pimba, liguei o telefone. Quando eu liguei o telefone, tocou. E era meu irmão do meio. Cara, e ele sabia que eu tava voando, ele não ia me ligar. Alguma coisa é, né? Era problema, né? Família, pimba, atendi, preocupadíssimo. Falou, cara, você tá bem? Eu falei, tô, por quê? Não caiu um avião em Nova York. Eu falei, relaxa, não foi o meu, acabei de pousar. Mas vamos descobrir o quê? O que você viu? Ele falou, cara, eu tava zapeando e eu vi na CNN que caiu um avião em Nova York. Porque a primeira informação é que tinha caído um avião. A gente não sabia que ele tinha pousado no Hudson ainda, né? Aí eu falei assim, cara, não estou sabendo de nada ainda, já vou ligar pra TV agora, vou descobrir e tal. Aí fui ligando pra TV, descobrindo o que estava acontecendo, falando com as pessoas. Saí do avião, o pessoal no JFK não sabia ainda. Tinha acabado, cara. Era uma parada que tinha acabado de acontecer. Nossa. Eu lembro de ter perguntado pro oficial da fila da imigração ali, cara, você ficou sabendo? Ele falou, não, estamos sabendo de nada. E aí foi esse corre. Aí liguei na TV, a gente bolou uma transmissão ao vivo. Naquela época a gente comprava a fibra. Comprava o sinal de fibra, era diferente, né? Então você comprava o canal da fibra, eu falei, compra o canal de fibra para poder entrar ao vivo, eu tô indo pro escritório agora e tal. E como eu estava no Brasil, tinha uma pessoa me cobrindo lá essa semana que eu tava aqui, né? Eu falei, pô, fala pra Thaís correr lá pro local, parece que tá no Hudson, vai pra lá tal, pra gente poder entrar. Eu cheguei, consegui fazer a transmissão, a gente mostrou, e foi muito em cima da hora. A Sheila tava com a barba assim por fazer, tinha acabado de chegar de jaqueta, né? jeito, né? Vai que vai, né? E foi muito legal. E são coisas muito legais, né, cara? E dessas coberturas que você fez, além dos Estados Unidos, pelo mundo, o que te destaca bastante? Você cobriu Olimpíadas também, né? As Olimpíadas de Londres foram muito marcantes na minha carreira, cara, porque... Londres foi o quê? 12? 2012. Foi depois que você era correspondente dos Estados Unidos? Ou... Foi depois. Eu voltei dos Estados Unidos em 2009. Tá bom. E aí depois eu fiz os Jogos Pan-Americanos de Guadalajara, 2011, e depois eu fiz as Olimpíadas em 2012. Cara, foi inacreditável. Que cobertura maravilhosa. Eu não tinha nunca feito uma cobertura desse tipo. É muito rico, né? Porque a gente começou fazendo um esquenta, né? Então eu fui para lá algumas vezes fazendo reportagens para contar como ia ser, de que maneira Londres estava se transformando, os investimentos que estavam sendo feitos para valorizar algumas regiões que estavam degradadas da cidade, a partir daí construir estádios e estruturas que depois seriam utilizadas pela população. Aquela lição de casa que a gente sabe que deve ser feita quando você tem um evento desse tipo e que em muitos lugares é feita e em outros infelizmente não é, né? Bom, enfim, lá eles fizeram isso daí, eles estavam fazendo. E aí eu fui, aí nas Olimpíadas mesmo, você vive uma coisa muito rica, porque você faz as suas transmissões, beleza, apresenta o seu programa, tem aquela diferença de fuso, né? Então você tem horários muito loucos, aí depois você fica com o seu tempo, né, para fazer outras coisas. E eu, credenciado,
ia ver as competições, ia ver coisas maravilhosas, né, cara? E aí você ia assistir, via a final do tênis lá, cara. Então, Uau. você tá lá. E eu aproveito muito, é aquilo, eu gosto de aproveitar as oportunidades. Então eu ia e eu assisti tudo que você pode imaginar, eu assisti. Tudo que tinha, eu assisti. Até o que eu não entendia nada, eu tava assistindo. O importante é estar lá, né? O importante é estar lá, é viver esta experiência. Isso é muito rico e foi muito transformador na minha carreira. Ai, que demais, gente. Aí vamos passar um pouco pro Zucatelli, voltar um pouco, né, pro Zucatelli que faz turismo. Porque você decidiu também. Zucatelli. Eu sou um turista, convicto. Porque você decidiu abrir isso nas redes sociais, né? Teve algum motivo? Porque você decidiu começar a contar um pouco? Eu adoro que você e a Ana. Um beijo pra Ana. Beijo, amor. Vocês fazem Minha tudo companheira de viagem. Então, e tudo com muito humor. Eu adoro isso, essa pegada ela de deixou ela vocês. louca, Sheila, eu deixo ela louca, cara. E de onde veio essa decisão de compartilhar um pouco das experiências de viagens de vocês? A internet trouxe pra gente um privilégio, né? Que é o feedback e o retorno imediato das pessoas que nos acompanham. Eu comecei na televisão recebendo carta, Sheila. Então, cara, não, é sério, é verdade, cara, era carta. Então, aí você passou pra carta, pro telefone, do telespectador, pra chegar numa resposta imediata, pro e-mail, pra resposta imediata agora das redes sociais. A partir do momento que a gente falava alguma coisa, que alguém comentava que eu tava em determinado lugar, sabe, às vezes, por exemplo, eu tava de férias e eu tava em determinado lugar. Aí a turma comentava, mostrava uma imagem, uma brincadeira, tal, colegas. Aí o pessoal entrava nas minhas redes sociais e falava, pô, mostra isso daí, como que você tá aí, né? Eu quero ver, pau. E aí eu achava injusto não mostrar. Eu falei, pô, vamos começar a compartilhar algumas coisas. Sem exagero, entendeu? Só assim, eu tento não gastar todo o meu tempo fazendo isso, né? Porque eu tô curtindo, eu tô de férias. Mas a gente procura mostrar algumas coisas e contar algumas coisas. Então foi um pedido das pessoas e a gente resolveu atender de forma divertida e tal. E deu certo. Eu tenho uma curiosidade. Você muda o cenário para poder gravar para as redes sociais ou você aproveita o que você tá fazendo? Você não muda cara, teu mudo não nada, produz velho. nada. Você não produz, não é um conteúdo produzido, pensado. Nada, cara. O que eu tô fazendo ali é o que vai rolar. Senão você perde tua viagem, né? Eu não tô indo com esse objetivo. Eu já fui com esse objetivo. E quando a gente vai com esse objetivo, às vezes você tem viagens que são patrocinadas. Claro, a gente faz isso, né? Então, uma empresa aérea te contrata para fazer a inauguração. Eu fui fazer uma vez a inauguração da linha de uma empresa aérea, o lançamento da linha de uma empresa aérea para Nova York. Certo? Eu fui para lá para fazer isso. Você tem que fazer produção. Beleza, aí eu fui trabalhar. Claro. Tá lindo. Aí eu fui trabalhar, comecei a gravar no voo, já mostrando a estrutura e pá. Isso é uma coisa. Mas eu tô de férias, aí eu improviso, cara. Mas talvez o bacana seja isso. Você tá fazendo tua vida como ela é. É isso, cara. É isso. Vida tem um vídeo que é muito divertido e a gente sempre fala dele, que é um vídeo que a gente tava em Moscou. Porque eu sou aquele cara doido que quer ver tudo, né? Então eu esqueço de comer, eu esqueço de tudo. E minha mulher quer morrer, velho, quer me matar. E a gente tava em Moscou e a gente tava saindo da Praça Vermelha, voltando pro nosso hotel ali e tal. E eu começo a gravar do nosso dia e tal. Aí ela começa, e foi totalmente espontâneo, cara. Eu não sabia que ela ia falar, eu não sabia que ela ia abrir. Acho que até eu começo falando que ela falou, não me mostra que eu tô acabada e tal. Eu comecei a falar, não quer. Falando, tá bom. Aí ele entrou no vídeo, cara, e ela começa a me detonar. Porque ele não come, ele é um robô, e não sei o que lá, ele não tem fome. Eu falei, mas pô, você acabou de comer uma pizza, você só comeu uma pizza agora às 11 horas da noite. Aí eu tenho que sair no hotel de manhã, eu tenho que ficar pegando coisa do café da manhã e jogando na bolsa pra poder comer. E foi totalmente espontâneo, cara. E as pessoas gostaram. E aí, de vez em quando, do nada, eu pego o celular e saio gravando ela. E de verdade, pra que ela fique brava, que é mais divertido. Isso é impossível, né? É legal. Sabe que a gente tava numa viagem recente pra Orlando, né? E a pessoa toda hora quer ou tomar água, beber coca, 45 almoçar. graus na nuca, né? E eu gravando. A gente foi patrocinado também. A gente tinha que gerar conteúdo, mas comer e beber faz parte da sobrevivência do ser humano. Aquela né? fanática na gravação, gerar conteúdo. Eu tô fazendo um vídeo assim, bem bonitinho, né? Porque se faz na horizontal, faz na vertical, dá trabalho, valoriza. Aí a gente fazendo ali a imagem e ele me atrapalha a imagem falando assim, eu vou morrer de fome. Eu precisava comer. Eu falei, porque pronto, você acabou de estragar o vídeo, eu vou ter que fazer de novo. Viajar pra gravar é puxado, porque você tem que cumprir compromisso, né? Mas, eu vou morrer. Cara, mas isso foi essa parte da gravação? Foi pro ar? Porque deveria, hein? Não que foi. Pena, deveria, porque é bom, hein, cara? A gente tem que começar a pegar esses Posso bastidores, falar? Faz entendeu? melhores momentos no final, cara. Porque, cara, isso é muito Os bastidores, Ataque né? de riso. Ixi, tem um monte de coisa, né, dessas. Eu acho que as pessoas E viagem curtem. tem mico, viagem você vai se dar mal, tem coisa que vai dar errado. Falando
Falando nisso, você fala das suas viagens, parece que é um mundo perfeito. Perrengue, tem algum grandão Muito assim? perrengue. Muito Não, perrengue. já, sempre tem. E aí? Você chegar num hotel e a reserva não foi feita. Ai, Você gente. reservou. Eu fiz uma viagem para o Japão e eu usei, por dica de algumas pessoas, eu usei só portais de lá para fazer as reservas. E deu tudo certo. 98%. Um hotel, a reserva não deu certo. Eu cheguei lá, não tinha reserva. E o hotel estava lotado. E era 11 horas da noite, cara. Porque eu cheguei tranquilo, ia dormir, pegar um trem no dia seguinte e tal. Aí, o mais difícil não é conseguir outro hotel. É acalmar a Ana. Conseguir outro hotel é beleza, cara. É de boa. Eu vou arrumar outro hotel. Tem muito hotel no Japão, Cara, eu vou né? arrumar outro hotel, entendeu? Eu só preciso ter o direito de, durante 15 minutos, abrir o celular e achar um outro hotel. O problema é fazer isso. Eu sei, Fábio, que você deve passar por isso também. Desculpa, foi mais forte do que eu, cheguei. Então, mas eu acalmei ele, eu consegui outro hotel e foi tudo bem. Acontece. Perrengue também de você alugar o carro com entrega de tanque cheio, de não tanque cheio, de você abastecer, você abastece e depois os caras te cobram o tanque. E aí pra voltar pra reclamar, esquece. É isso, entendeu? Então, né? assim, tem algumas coisas que sempre acontecem. Eu lembro de uma viagem pra Itália que a gente fez. Quando eu fui pra Itália, eu fui pra Itália usando o meu passaporte italiano pela primeira vez, só depois que eu aprendi a falar italiano. Eu sou meio chato com essas coisas. Eu tinha vergonha de usar o passaporte italiano sem falar italiano. Eu falei, não acho justo, né, cara? Os caras me deram o documento, eu tenho direito a esse documento. Meu avô teve uma trabalheira pra vir pra cá. E, eu não sei falar a língua. Então eu só viajei usando meu passaporte italiano depois de ter aprendido italiano. E eu tava fazendo essa viagem lá, e aí tinha um trecho de trem que a gente ia fazer. E eu falei que só ia falar italiano. E eu tô lá e eu precisava trocar a passagem. Mas estava indo demais pro meu italiano lá. E a mulher começou a engrossar, italiana, né? É um nível avançado trocar Ela passagem. começou a engrossar. Não estava engrossando, ela estava só sendo italiana. Eles falam assim. E ela começou a... E eu não estava conseguindo acompanhar ela nisso. E eu tive que mudar para inglês. E eu fiquei muito chateado. Foi horrível. Foi uma sensação... Me senti muito incompetente, sabe? Mas eu queria... E o exemplo, hein? Você tem passaporte Eu alemão. tenho passaporte alemão, então nunca vou usar. Cara, é muito difícil. Não, Mas você escolheu também, irmão. Coitado do meu avô, coitado, deixa eu vou guardar o passaporte hoje chegando em casa. Eu queria voltar no Japão. Por favor. De 50 e poucos episódios que a gente já fez até hoje, quase todos amam o Japão, com exceção do Reginaldo Leme, que não gosta do Japão. Foi o único. Eu Todo amo o Japão. mundo que vem aqui ama o Japão. O que o Japão é pra você? Cara, é acolhedor. O japonês é muito acolhedor, mas muito acolhedor. Eu adoro história, então o principal destino pra mim no Japão era Hiroshima. Eu queria muito ir a Hiroshima. Eu queria muito ver o que ficou Hiroshima, porque muitas pessoas tinham me dito que Hiroshima tinha se transformado numa cidade verde, com muito respeito pela vida, com muito respeito pelo meio ambiente, justamente por conta de tudo que eles viveram. Então eu precisava muito ir para lá. E foi muito legal, foi muito bacana. Um dia nós estávamos passeando lá, eu não sei se essa parte foi em Tóquio, eu acredito que tenha sido em Tóquio, logo no começo. E a gente estava lá, tal, sem guia, só eu e Ana, tal. E aí, pedindo informação. E aí, quando você pede informação para uma pessoa e ela demora para te responder, você fez a pergunta, ela fica te olhando, o que você faz? Você reformula a pergunta, né? É natural, instintivo. Você fez uma pergunta, aí você reformula. E aí tinha uma guia que estava com um grupo que gentilmente se aproximou de mim, viu eu fazendo isso, me viu fazendo isso, chamou e falou, posso te dar uma sugestão? Me desculpe, não faça isso. Eu falei, como assim? Ela falou, não. Muitos japoneses aprenderam inglês na infância, especialmente os mais velhos, eles entendem o que você está falando, mas eles precisam de um tempo para processar porque eles não utilizam o idioma. Então, fale o que você precisa e espere. Espera. E a partir daí a minha viagem ficou muito fácil. Mas aí eu vi como eles são acolhedores, porque eles fazem tudo para te ajudar, mesmo que eles não consigam te responder. A gente chegou em Hiroshima, fui a uma loja de câmeras fotográficas, e aí comprei os equipamentos, pedi informação. Na chegada dessa câmera, na chegada dessa loja, tinha um segurança. E a Ana precisava ir a uma farmácia. E eu perguntei pro segurança, perguntei para ele onde tinha uma farmácia. Ele apontou o sofá. Falei, me dei mal. Falei, cara, acho que ele não entendeu. Mas eu falei, mas eu aprendi a lição. Sentei no sofá. E a Ana foi se sentar. Quando a Ana foi se sentar, ele fez sinal para ela não se sentar. Ele levou ela até a farmácia. Mandou você esperar lá que ele ia levar ela. Ele foi com ela até a farmácia, ele esperou ela comprar, ele voltou
e até a loja. Tá explicado porque o Japão é o Japão, né? E a mesma coisa aconteceu com o vendedor da câmera, que depois, quando a gente estava lá, tal, era finalzinho do dia, estava fechando a loja e tal, eu comprei o que eu queria e eu perguntei para ele, eu pedi para ele um restaurante japonês que eles frequentassem, um restaurante japonês frequentado por eles, não de turista. E aí ele falou assim, é muito complicado para eu te explicar, você tem 15 minutos que eu estou terminando o meu expediente. Eu falei, eu tenho. Ele levou a gente até o restaurante. Olha isso, Caramba. gente. Ele levou a gente até o restaurante. E assim a gente foi tratado lá. E assim a gente foi acolhido. É uma delícia, cara. O Japão é incrível. Quantas vezes você já foi pro Japão? Infelizmente só uma. Só uma. Porque o Japão é longe, é difícil. Se o Japão fosse perto, era uma viagem que eu faria todos os anos com certeza absoluta. É mesmo? É. Tem tudo isso pra ver? Tem tudo isso pra ver. E tem essa dinâmica, porque Tem. tem cidades que se transformam, né? Muito, todo muito ano. rapidamente. Tem muita coisa pra ver. É muito legal. Eu voltaria muito pro Japão. Eu sou apaixonado pelo Japão. Tóquio em especial? Ah, Tóquio é incrível. Eu adorei Tóquio. Adorei. Tóquio é muito viva, né? Tóquio é muito viva, muito viva. Que legal. É emocionante. Mas as outras cidades também. Outras coisas também. Eu fiquei 10 dias no Japão. Eu tenho muito pra voltar pra lá. Tenho muita coisa pra ver. E quando você faz viagem mais longa, que não são essas curtas, você deixa tempo para improviso ou não? Já sai com o roteiro pronto e vai seguindo a risca aí? Eu não tenho muito tempo de planejar minhas viagens. A nossa vida é muito louca. A Sheila sabe, né, cara? É aquela doideira. As coisas acontecem. Se pintou, deu certo, eu vou. Então, o que eu consigo muitas vezes é comprar a passagem. E o resto eu vou resolver. Vou resolver hotel. Algumas vezes eu resolvo os primeiros hotéis, sabe? Para depois resolver os outros enquanto eu tô nos primeiros. Eu faço muito isso. É muito comum esse tipo de coisa. E as viagens mudam no meio do caminho. A gente estava fazendo um cruzeiro na Ásia e a gente começou a bater papo com... A gente estava no Vietnã e a gente começou a bater papo com um casal de porto-riquenhos. Muito gentis, muito legais, tal. Começamos a conversar de viagem e tal e tal. E aí, e amanhã vocês vão fazer o quê? Acho que eu vou mergulhar e tal. Eu sempre encaixo um mergulho nas minhas viagens e tal. Acho que eu vou mergulhar e tal, tal. E vocês? A gente vai pro Camboja. Oi. Eu virei pra Ana e falei, partiu Camboja? Camboja. Não tava no Camboja no meu Do roteiro. Neida, rolou um Camboja? Você faz o visto no aeroporto Caramba. e fomos pro Camboja. Foi a melhor parte da viagem. Isso aí tá claro que não tem... Foi roteiro demais. traçado, O Camboja foi incrível. Foi maravilhoso. Maravilhoso. Então, sim, eu mudo a viagem no meio do caminho, Tá improviso. E de boa, zero estresse. Zero Pelo menos estresse. nessas em que tem um pouco mais de tempo. Acho que tem tempo, dá pra fazer Em isso. relação à gastronomia, já que você falou do Japão, né? Você se vira bem, você come bem, você procura fazer isso que você fez no Japão, que é procurar o restaurante onde as pessoas locais costumam comer para fugir das pegadinhas turísticas, de repente? O melhor sushi que eu comi no Japão foi numa estação do metrô, no bairro das câmeras fotográficas, que eu vou tentar lembrar o nome, aqui da Hara, eu acho, mas eu não vou chutar errado, depois a galera vai pesquisar. Tem um bairro lá da tecnologia. Eu fui comprar câmera, eu adoro isso, já deu pra perceber, né, que em Hiroshima eu fiz a mesma coisa. Aí eu fui lá comprar umas coisas e tal. Saímos de lá, entramos no metrô e tinha um restaurante, uma sala, do tamanho desta sala aqui. Do tamanho desta sala aqui. Com um guichezinho na entrada que era um caixa. E tinha uma pessoa lá no caixa. E três senhores, sushi man, 3 senhores servindo. Não tinha cadeira. Tinha um ganchinho para você pendurar a sua sacolinha, o que quer que fosse. E você parava ali e pedia. Japonês muito educado e tal. Ia lá, pedia seus 2 pedacinhos de sushi, de sashimi e ia embora. Eu e Ana paramos lá e num momento os 3 senhores olhavam pra gente como algo surreal. Acho que eles nunca viram 2 pessoas comendo tanto. Porque a gente comia tudo, cara. E eles estavam felizes, servindo a gente, fazendo sushi. Acho que eles nunca viram uma coisa daquela, cara. Foi o melhor sushi que eu comi na minha vida. E é isso, é o sushi no metrô, cara. É a comida dos caras, do dia a dia, a real, como um omelete doce lá no mercado de atum. E a gente teve uma experiência que foi o contrário. Mas nem sempre isso acontece. A gente também vai a restaurante estrelado, que é maravilhoso, né? Não dá, né? Sem generalizar, mas a gente teve uma experiência lá que não foi boa. A gente pediu uma dica no hotel em Tóquio, do restaurante top da cidade, eles deram, a gente foi. E não tava legal. Porque eles estavam inventando, era uma parada criativa e tal, e pô, foi difícil. E como a gente senta no balcão, foi uma situação extremamente constrangedora. Porque o rapaz estava servindo a gente, fazendo tudo com o maior talento dele, e aí ele olhava pra gente comer. E eu comia aquilo e falei, meu Deus, que gostoso! O bom que você pode falar em português, né? Aí eu comi uns 3 e fui embora e falei pra Ana, pelo amor de Deus, eu preciso comer um sanduíche, qualquer coisa, porque eu tô morrendo de fome. Cara, em Nova York, durante todo o período que você tem Nova York na palma da mão?
Eu conheço bem Nova York. Porque Nova York se reinventa muito, né? Então, Pois como já faz é, uns 4 então. anos que eu não vou, deve ter mudado muita coisa. Mas eu conheço muito bem Nova York. E aí você A Ana conhece melhor do que eu, tá? É mesmo? Porque como eu tava no corre do trabalho, ela tava visitando muito a cidade. Então ela foi em todos os museus de Nova York. Aqueles que ninguém vai, Uhum. ela foi. Ela foi. Então, ela conhece muita coisa. Bastante mesmo. Ela conhece muito. Mas eu conheço muito lá. Muitos restaurantes. Eu aproveitei muitos musicais em Nova York. Isso era muito legal. Comprava ingresso atrás da escadinha ali. Sempre, vambora, cara. né? É isso aí, né? Você é no sold out É lá, isso na aí. sobra, velho, que é Vai barato na e vai pau no e sempre tem finalzinho lugar. ali. É isso aí. E uma coisa legal que a gente fazia sempre tem. Quando você mora em Nova York, sempre alguém tá na sua casa, né? Você sempre tem uma visita. E aí, a minha estratégia era, né? Você acabou de chegar, eu falei, cara, você não sabe. O musical que tá bombando agora, que todo mundo quer ver, é tal. Eu falava um que eu não tinha visto. É lógico. É isso aí, E né? assim eu ia vendo todos, entendeu? Você aí, ó. Que ficou foi na minha lá casa. passar aquela semana na casa dele, acha que viu o espetáculo bombado da semana, mas não. Era ele que queria ver. Era isso, entendeu? E assim eu ia vendo todos os espetáculos. E foi uma experiência muito legal. E tem alguma viagem que marca a tua vida de uma forma mais afetiva, que virou uma referência pra você, que você foi falar, se eu tivesse que escolher uma, é essa aqui? Olha, nos Estados Unidos, 2 viagens foram muito especiais pra gente. O Alasca, porque é uma parada surpreendente, né? A maneira como os caras vivem lá e tal, é muito legal. E o Havaí, que é lindíssimo. O Havaí é um negócio espetacular, porque é um American Way of Life com uma galera mais soft, né? Que você tá curtindo. A galera do Havaí é do Havaí, você tá no Havaí. Você tá no Havaí, Então né? não tem estresse, né? Tipo a Jamaica, no problem, sabe? O Havaí é a mesma coisa. A galera é mais leve, mas com todos os benefícios do American Way of Life. O Havaí é muito legal, eu adoro o Havaí. Pensando nos Estados Unidos, tá? São 2 destinos que são muito especiais pra mim. Mas aí o resto é difícil escolher, porque cada destino tem uma característica. A gente teve uma experiência muito legal na Rússia. Moscou é uma cidade espetacular, eu amei Moscou. Você foi em que ano pra Rússia? Pra Nossa, Moscou? deixa eu lembrar, vamos lá. Deixa eu ver. Talvez 2017, pode ser. Não faz acho que é tanto isso. tempo. 17 ou 18. Faz Eu não, pouco tempo. eu não tenho certeza absoluta. Por aí, mais ou menos A isso. Copa foi em 2000 e... É mais recente. 2018. 2018. A Copa. Não, então eu fui antes da Copa. Eu fui antes da Copa. Foi muito legal. Moscou foi uma viagem marcante para mim, foi uma experiência maravilhosa. E outros países também. Na Europa, a Itália me faz chorar por uma questão familiar. Né? Eu tô lá, então quando eu fui para Verona, minha família é de Verona. Na verdade, de Pesqueira del Garda, que é do lado do lago, ele é um vilarejo. Quando eu cheguei lá, cara, você vê um monte de gente com a sua cara. É uma sensação estranha, né, cara? É muito legal. Todo mundo é parecido com você, assim. E aí é emocionante, porque aí você fica imaginando, né, teu familiar tendo que fugir de um lugar maravilhoso daquele porque estava tão ruim para ele e ter que enfrentar um navio indo para um país que ele não tem a menor ideia do que tem do outro lado, né? Um desbravador desse. E o cara fez isso, aí tudo isso começa a passar na sua cabeça, né? O que eles enfrentaram e tal. E aí eu choro. Eu sou muito chorão, né? E aí eu choro pra caramba. Verona, cidade de Romeu e Julieta. Eu fui lá, tenho foto lá na sacada, eu e a Ana Cláudia. Tem que ir lá, tirar foto. É legal, né? Tem, é demais. tem. E eles têm aquele coliseuzinho deles, né, cara, que é diferente do Coliseu de Roma, porque ele tá muito acessível. Então, diferente de Roma, o de Verona tem os restaurantezinhos em volta, então você para pra jantar ali, cara, com o Coliseu aqui, assim, né? Ai, que vibe boa, né? Meu, é lindo. Que delícia, gente. É apaixonante. Então é difícil, honestamente é difícil escolher. Eu não sei te dizer. Quando você falou do Havaí, eu tô resgatando que em algum momento dessa conversa aqui, você falou que gosta de mergulhar. Eu sou mergulhador. Gente, isso é muito chique. Como é que... Não é a hora de voo, como é que chama esse negócio? Olha lá a foto do celular. Isso é no fundo do mar do Havaí, by the way, em Maui. Eu tô deitado no fundo. Olha a cor da água, eu tô no fundo do mar. Não, é aqui. incrível. É muito legal. E aí, pra mergulhar, tem destinos nacionais que são incríveis. Você aproveita? Tipo, Aproveito. Noronha. Sim. Eu fui a Noronha 2 vezes. Noronha é uma delícia, cara. Eu adoro. Tem muita coisa legal pra fazer. Tem um mergulho que eu tô querendo fazer aqui no Brasil, que eu não fiz ainda, que é um de caverna, que é em Mariana.
Já ouviram falar desse mergulho? É muito legal. É uma mina abandonada e você faz um mergulho nessa mina. A água é cristalina, é lindíssimo. Eu ainda não fiz esse mergulho. Tem muitos mergulhos bacanas para fazer aqui. Eu faço sempre, eu mergulho bastante no Brasil. Se eu posso, eu dou uma escapadinha para mergulhar. Mas nas nossas viagens internacionais, eu sempre dou um jeito de encaixar um mergulho. A Ana já sabe, já está tudo certo, de boa. E eu sempre tento encaixar um mergulho. Agora na Grécia eu mergulhei, no Egito eu mergulhei. Eu sempre dou um jeito de encaixar uma manhã de mergulho. É uma manhã que você precisa, na verdade, né? Você precisa chegar no destino e o mergulho, você sai muito cedo e volta para o almoço. Então eu sempre dou um jeito de encaixar uma experiência de mergulho num lugar diferente. A Ana mergulha junto? A Ana mergulha, a Ana é certificada, mas ela não curte muito, não é a parada dela. Então ela sabe mergulhar, então normalmente quando é um mergulho muito top, ela vai comigo, às vezes ela desce, muitas vezes ela fica no barco fazendo snorkeling, curtindo e tal, mas ela vai comigo até lá. Quando eu fiz 50 anos, eu fui para Belize. Eu fiz Guatemala e Belize. E Belize tem um blue hole no meio do mar. Vocês já viram essa imagem? Não. É um negócio lindíssimo, lindíssimo. Exatamente, é um buraco azul no meio do oceano. No meio do oceano tem um lugar profundo e perfeito. Um buraco gigante, com 120 metros de profundidade. Você não desce tudo isso, obviamente, a gente desce 40 e tal. E para você chegar lá é um negócio difícil, tá? Então você fica hospedado em atolls mais próximos, porque é longe da costa. Aí você fica hospedado num hotel muito legal, em geral são hotéis de mergulhadores, né? E de lá você pega o barco até o Blue Hole. Esse foi um dos mergulhos mais incríveis da minha vida. E eu fui para lá, e aí obviamente ela foi comigo, porque é um dia inteiro que você passa fazendo esse mergulho. Você vai para lá, você faz o mergulho, de lá você para numa ilha artificial lá, que é da Marinha e tal, e aí você almoça. São passeios muito, muito legais, né? E de muito contato com a natureza, né? É, delícia. E se você quiser mergulhar pelo Brasil ou só conhecer um destino novo, aluga um carro na Localiza e vai, porque alugar um carro, quem mais entende de carro no Brasil, é super fácil e rápido. Com a Localiza você encontra o mundo ideal, do compacto ao SUV, tem uma frota nova sempre pertinho de você. E para ganhar ainda mais tempo, quando você chegar no aeroporto, aluga um carro com Fast Retirada Digital. Você encosta lá no carro, abre seu celular, abre o carro e vai embora, não pega fila, não pega trânsito, não pega nada. Rapidinho. É muito rápido. Conte com a Localiza para explorar o Brasil de norte a sul, América Latina e México. Localiza descomplica o aluguel e cuida de tudo para que a sua viagem seja inesquecível. Localiza para você chegar lá. Você falou que mergulhou na sua viagem mais recente Pra Grécia. Agora na Grécia a gente parou, foi uma viagem, a gente estava hospedado num barco, né? A gente alugou um catamarã. Essa foi uma viagem muito legal, Sheila, foi muito bacana. Gente, você sabe, só interrompendo, Desculpa, né? perdão, Porque eu você. falo Não, muito. eu também falo um monte. É só Perdão. pra contar aqui dos bastidores que eu bati o olho numa foto dele, curtindo e tal, no Instagram. Eu falei. Zucatelli precisa ir no Conexão Viagem. E na hora eu escrevi, eu falei assim, gente, que pessoa inconveniente, tá em férias, Não. tá descansando, e eu fui escrever. E ele, Eu demorei pra te querido, responder. foi super rápido. Ele falou, quando eu voltar, vamos lá. Só Aí, pede ó. lá na autorização na Record. Aliás, muito obrigada, TV Record, que liberou o Zuca pra estar aqui com a gente. E aí lá, como foi essa viagem? Hospedados num barco. Conta tudo, que eu adorei essa ideia. Essa viagem é muito legal, foi muito diferente pra gente. A gente já feito a Grécia, Santorini, Mykonos, né? Aquelas paradas que a gente faz, Atenas, tal, que são os destinos turísticos maravilhosos da Grécia. A Grécia é maravilhosa, maravilhosa, maravilhosa. E aí alguns amigos, aquele papo de amigo, sabe, você tá no jantar? Aí tá no jantar, vamos viajar junto, não sei o que lá e tal. Eu e Ana, normalmente a gente fala, galera, pra gente é difícil, né? Então vocês conseguem, vocês têm férias, a gente não sabe quando nossa vida é diferente. Não dá pra gente marcar que daí a gente vai furar com vocês. Não, essa aqui vocês vão e não sei o que lá e tal. Tá bom, vai, a gente vai. E a gente foi. Aí deu certo, a gente conseguiu marcar direitinho, só que as minhas férias não batiam exatamente com o período deles. Então o que eles fizeram? Eles viajaram antes porque eles não conheciam a Grécia. Então eles fizeram esses pontos turísticos aí e tal, que a gente já tinha feito. E a gente se encontrou para fazer esse roteiro de catamarã. Pois bem, a gente alugou um catamarã, 4 casais, alugamos o catamarã, e aí o catamarã vai para onde você quiser. E aí ele sai de Lefkada, do outro lado, você vai de carro até lá, 4h30 aproximadamente saindo de Atenas, aluga um carro, pimba, vai para lá, aí você entra no catamarã, e lá você tá hospedado. E é incrível, porque ele vai para praias, cara, que não tem ninguém, não chega de carro, só tá você lá, só para você.
Isso. Super exclusivo. É muito legal, é muito legal. Então, uma estrutura diferente, uma viagem diferente. Foi riquíssima, foi muito bacana, muito bacana. Aí você vai para vilarejos, para ilhas menores. Então aí você conversa com o grego. Que legal. É legal, é muito legal. Foi uma experiência muito boa, Sheila, foi muito boa. Uma viagem que valeu a pena. Ela surpreendeu. A gente sabia que ia ser uma viagem incrível, Claro. mas ela superou em muito as nossas expectativas. Foi muito mais legal do Foi que eu imaginava. só, né? Só Grécia? Essa foi só Grécia. A gente ficou na dúvida entre fazer. Eles fazem muito esse roteiro na Croácia. Mesmo roteiro. E aí a gente ficou muito na dúvida. Mas essa turma que estava com a gente não conhecia a Grécia. Então, para eles era muito importante fazer a Grécia. E a gente falou, pô, então vamos fazer, porque esse lado também a gente não conhece. Tá de Claro. boa, é novidade de qualquer forma. E aí a gente já planejou da Croácia. Ah, boa! Muito bem. Split, Dubrovnik, né? Tem cidades Aí, muito legais na Croácia. Muito bem, vamos para nosso bate-volta? Vamos. Bate-volta é aquela intenção que a gente não realiza. A intenção é de perguntas rápidas e respostas rápidas. Tipo Marília Gabriela. Como qualquer bate-volta. Só que Tá. eu sou incapaz Eu também. de ser breve. Eu Porque também. eu fico querendo saber mais das histórias. Que mas legal. Vamos tentar, né? Tá bom. Pode ser? Ou não. A gente se dedica, a gente tenta. O maior ensinamento que uma viagem te deu? Ter vontade de fazer a próxima. Eu acho que a grande Boa. pegada é essa. Acho que a melhor coisa que uma viagem faz pra você é mostrar pra você que você precisa fazer isso. Então, faça a próxima. Um museu que vale a visita. O Museu de História, de História Natural de Nova York. Que não precisa incrível. fugir Isso muito, é cara. absurdo, né? Esse museu é obrigatório. Não tenha na vida. dúvida. Esse não tem É dúvida. muito legal. Esse museu não dá pra errar. O mundo tem museus incríveis, né? Claro. Mas esse museu é muito legal porque ele é pra qualquer idade, ele não exige nenhum tipo de conhecimento, você vai simplesmente ficar maravilhado. Boa. A primeira coisa que você faz quando chega num destino? Ai, pô, difícil isso, deixa eu pensar. Acho que a primeira coisa que eu faço é tentar conversar com alguém local para perguntar qual é a melhor coisa para se fazer na sua cidade. Isso é uma coisa que eu sempre faço. Eu pergunto, o que é a coisa mais legal da sua cidade? O que é imperdível? O que eu não posso perder aqui, Boa. por exemplo? Então é uma coisa que eu faço. Agora no Porto, já vou Não, atrapalhar não. a parada. Já era. Eu tava no Porto, fui visitar um amigo que mora em Braga, ali perto, e eu não conhecia o Porto. Eu conhecia Lisboa e não conhecia o Porto. Eu sou apaixonado pelo Porto, já é uma das minhas cidades preferidas no mundo. E aí eu lembro de ter parado num lugar ali, numa choperia, e aí comecei a conversar, tava eu e Ana, comecei a conversar com a moça, falei assim, a gente acabou de chegar. Falei, o que eu tenho que fazer hoje? Ela falou, você tem que ver o pôr do sol em tal lugar, tal. A cidade inteira vai pra lá. Não deixe de fazer isso. Dito Você e foi. feito, a gente foi pra lá e foi incrível, nunca mais vou me esquecer disso. Então eu procuro perguntar, o que eu não posso perder na sua cidade? Boa dica. O maior perrengue que você já viveu em viagens? Você já contou alguns aqui, Já. Eu contei né? alguns. Mas- Eu não posso reclamar. A gente viaja muito, cara. Então, assim, eu poderia ter enfrentado situações mais difíceis. Eu acho que a coisa mais complicada é perder o voo. Eu já perdi o voo. Eu cheguei no aeroporto, e aí não foi nem lá a viagem, foi antes de chegar lá. Eu cheguei no aeroporto e o passaporte do visto não estava comigo. Perdi o voo, cara. E aí foi uma grana, né? Porque você imagina o que Aí é o isso. prejuízo é grande. Foi né? grande, cara. E eu percebi isso quando eu cheguei no aeroporto. Chegamos no aeroporto e aí a gente tava, eu e ela, os dois com o passaporte errado. Ah, E aí deu ruim. Tem um lado positivo, né? Imagina se dela tá certo e o teu tá errado. Você ia escutar cara. até Imagina, velho. 2030, É verdade, né? você tem razão. Meu, Você tem esse é o razão, é lado verdade. positivo. Me dei bem, cara. Deu isso. bem, você salvou, Me dei hein? bem. Nossa, que observação incrível. Nunca mais Nossa, vou me esquecer disso. Verdade. um lugar que todo mundo deveria conhecer. É Nova York. É muito difícil eu falar outro, viu, cara? Porque Nova York é uma parada obrigatória. É obrigatória. É um encontro cultural tão legal, é tão bacana. Ó, pô, já vou esticar. Eu lembro de uma experiência que eu vivia lá, Sheila, que é muito legal. Tinha uma senhora que morava no nosso prédio, muito simpática. Muito simpática, muito simpática. Conversava no elevador, em Nova York. E aí eu conversava. Aí um dia eu perguntei pra ela. Falei, de onde que é a senhora? Ela falou, por incrível que pareça, eu sou de Nova York. Conversadeira assim? Puxando papo? E ela falou assim: é muito difícil encontrar gente de Nova York, porque Nova York é um caldo cultural, cara. Nova York é incrível, Você incrível, encontra incrível. o mundo inteiro lá. Ela é um pouco europeia, ela é muito latina, ela é tudo de bom. Ela tem gente do mundo inteiro, cara. É uma cidade sem preconceito, sabe? Eu sou apaixonado por Nova York. Então já vou emendar aqui. A maior descoberta da época em Nova York. O Cats.
O melhor sanduíche de pastrame do mundo. Eu já fui. Você foi, não é demais aquilo? É demais. É? É demais. O cenário do filme Harry e é um Sally. lugar que não é muito turístico, né? Não é, cara. E aí eu fui, a gente ficou 35 dias lá e a Chato, gente... hein? Não Sofreu muito, hein, cara? Foi triste. E a gente foi comer, a gente sentou numa mesa que tinha 4 lugares. A gente sentou em 2. Tô comendo no meio do caminho, a mulher vem, cata minhas coisas, sai, que chegou o 4, você tem que sentar em outro lugar. Tirou minhas coisas lá e tudo bem. Falei, eu não sou daqui, vou concordar e vou sair, isso, né? Mas é o melhor sanduíche de pastrame do mundo disparado. O Katz é o cenário daquele filme Harry Sally, feitos um para o outro, que ela finge orgasmo, que é muito legal. Ela tá na mesa e aí ele começa a falar e tal, e aí tem uma senhora na mesa do lado que fala assim, eu quero a mesma coisa que ela. Essa cena é muito legal, é muito legal, velho. Demais, Esse restaurante é demais, então eu sou apaixonado pelo Katz. Muitas vezes a gente se encontra, eu e Ana estamos em lugares diferentes do mundo, né, cara? Ela tá num lugar, eu tô em outro e tal, e a gente se encontra em Nova York. A gente já fez isso muitas vezes. A gente não se encontra no hotel, a gente se encontra no Katz. Chega com uma linha de viagem, a gente come nosso sanduíche de pastrame, aí a gente começa a viajar. É muito bom. Uma cidade subestimada, mas que acabou te surpreendendo. É difícil, cara, é difícil falar isso. Deixa eu pensar. Eu não sei. É difícil porque eu sempre vou com muita expectativa para os lugares. E vai de peito aberto. Agora, Eu acho que quando a gente vai de peito aberto pra conhecer, Você não tem muito olhar, esse negócio. Olha, eu não sei nem se subestimada, mas pouco conhecida, né? Eu acabei de ir pra Geórgia, cara. Um país ninguém vai pra Geórgia. Ninguém vai pra Geórgia. Ninguém vai pra Geórgia, cara. E eu tava lá. Você então, curtiu? assim, eu curti muito. Por quê? Só que é muito difícil você procurar informações a respeito da Geórgia, porque poucas pessoas vão pra lá, poucos turistas vão pra lá. E é muito diferente. Primeiro, cara, eles falam georgiano. Poucas pessoas falam inglês. E aí eu perguntei, como é que eu vou me comunicar, né? E aí o pessoal falou, olha, com as pessoas mais jovens você vai poder falar em inglês. Com as pessoas mais velhas, em russo. Eu falei, então eu só vou falar com os mais jovens. Mas não é, mas tem um meio do caminho, tem um gap aí, porque quando eles falam mais jovens, a gente tá falando de gente com menos de 20 anos. Entre os 20 e os 40, é só georgiano que eles falam. Então é muito único. O alfabeto, só tem lá o alfabeto deles. É único, cara. Não é que eles usam o alfabeto russo e tal. Então é tudo muito exclusivo. Muito exclusivo. Então você não imagina o que você vai ver. É tudo deles, cara. E ela te surpreende. Por exemplo, em alguns locais turísticos, lá a gente estava num teleférico, e junto com a gente no teleférico, estavam turistas iranianos. Foi muito legal. Então, foi um país que me surpreendeu. Que legal. Eu fui pra lá porque ele estava muito perto pra mim. Eu tinha uma semana a mais de férias e eu queria conhecer um lugar diferente. E de Atenas pra lá eu tinha voo direto e eram só 2 horas de voo. Eu falei, vamos conhecer a Geórgia. Eu já tinha feito a Letônia, a Estônia, eu tinha tido experiências muito legais em ex-repúblicas soviéticas. Eu tinha adorado conhecer esses lugares, eu me apaixonei, cara. A Estônia é um negócio impressionante, cara. Bom, e pra você que gosta de história, Você né? imagina, Se eu olhar fico no louco, passado, cara. ver as transformações, né? Eu Você fico tá no louco, eu meio fico da louco. história, né? Então, eu falo às pessoas, conheçam a Geórgia porque é muito, muito, muito legal. O melhor destino pra gastronomia. São Paulo. Pô, desculpa. Tá mas certo. é São Olha, Paulo. me surpreendeu, já ia falar Itália, lógico. Não, cara, sei São o Paulo quê. Tem de tudo. Em nenhum lugar do mundo a gente come em São Paulo. Sinto muito. Desculpa Roma, desculpa Milão, desculpa Paris, perdão, Barcelona, Madrid que eu amo e tal. Mas é São Paulo, cara. A gente tem tudo aqui numa qualidade, cara, que é difícil bater, viu? É difícil bater. O povo mais acolhedor que você já conheceu. Aí é é fácil, hein? É brasileiro, cara. Não? Não tem jeito. É o brasileiro, é a gente, cara. Não tem ninguém como a gente. A gente é demais, cara. O brasileiro é nota 10. Fora da curva. É. Um lugar que ainda você deseja conhecer. Nossa, aí tem muitos, né? O primeiro da lista. Pô, cara, difícil, hein? Eu não fui pra Coreia, eu só fiz uma conexão na Coreia. Eu quero muito conhecer a Coreia. Eu tô numa vontade enorme de viajar pra Coreia, é um lugar. E eu quero conhecer mais da África. Eu fiz Marrocos de moto, foi uma viagem maravilhosa, desci da Espanha de moto, fui pro Saara e tal. Eu fiz África do Sul, eu conheço pouquíssimo a África, eu quero viajar mais na África. Tá escolhido. A África é especial e é um lugar que é um destino que a gente quer fazer. Países africanos, a gente precisa conhecer mais da África, eu preciso viajar mais para lá. É emocionante, né? A África é emocionante. É muito legal. A Ana tem planos de conhecer que lugar? Só para ver quem é que vai mandar no próximo destino. Não, ela que vai mandar. Então, assim, se eu falei isso, Então provavelmente eu não perguntei importa. para ela antes, entendeu? Senão jamais estaria falando isso para você, entendeu? Entendi. Com certeza absoluta, ela que vai escolher. A melhor comida de Nova York. Eu acho que é o Katz, o sanduíche de Katz, pastrame. né? Gente, Nova York tem vários lugares legais para você comer, né? Tem o Shake Shack, que é um hambúrguer muito famoso, para quem curte, era do lado do nosso escritório lá, então é legal. Mas é que o Katz é muito diferente. Você foi lá, você muito sabe. diferente. É uma parada Não tem como diferente. comparar com nada que tem por aqui. Não. Não dá. O Katz é muito legal. Sua melhor experiência de viagem.
O Japão. Seguramente de experiência riquíssima, dessa troca cultural, né? Eu acho que eu citei alguns exemplos aqui. Com certeza absoluta, o Japão. A China também foi incrível, tá? Foi muito legal, eu adorei conhecer a China. Mas o Japão tem essa parada. Pega a pessoa, né? China, você foi pra onde? Eu fiz Beijing, eu fiz Shanghai e fiz Xi'an, tem os guerreiros, né? Xi'an. Eu fiz esses 3 pontos apenas, né? E aí foi demais. A muralha, cara. Foi sensacional. Sensacional. E eu viajo muito no inverno, então era mais fácil, porque tinha lugar. Eu tenho foto deitado sozinho na muralha da China. Mas diz que a China tá tipo em 2050, né? Um negócio muito louco. É muito louco. A China é demais, cara. Eu adorei a China. A China é um destino muito legal de ir. Muito legal. Eu recomendo super a China. Um item indispensável na sua bagagem. Difícil, cara. Meu passaporte. Eu só preciso dele para viajar. O resto eu me viro lá. Eu tenho que ter o meu passaporte comigo. Se ele tiver, o resto eu dou um jeito. Então ele tem que estar comigo. Um aplicativo de viagem. Você tem um favorito ou os que você mais utiliza? Eu uso aquele TripIt, né? Que eu coloco todos os dados da viagem lá, porque eu compartilho com a minha irmã. Minha irmã é outra viajante que gosta muito, a gente divide muito informações. E é legal ter alguém acompanhando a tua viagem de longe, né? É bacana isso e tal. A gente já se ajudou em situações. Eu lembro dela perder o passaporte, se não me engano, ou o cartão, sei lá, alguma coisa na Turquia. E aí eu sabia exatamente onde ela estava e tal. E aí foi bastante, fácil e tal. Então eu acho esse um bom aplicativo. Mas eu tenho vários instalados, cara, para cada coisa, né? Então eu tenho esses de reservar hotel e tal, de alugar carro. Eu tenho um monte de coisa lá, cara. Ficou muito mais fácil, né, gente? Ficou. Pra quem pegou a época pré-aplicativos todos, né? Pré-celular, assim, pra viajar, mudou, transformou, né? A tecnologia transformou. Primeira viagem que eu fiz dessa forma, a gente tava, eu e a Ana em Curitiba num jantar e tal, e aí uma pessoa, ela falou, falando de viagem e tal, ela falou assim, eu faço minhas viagens pelo Expedia. Isso 2005, tá? 4, sei lá. Falei, o quê? Como é que é? É de comer? Anotei e tal. E aí eu fiz a viagem do Havaí, minha primeira viagem do Havaí, Não é toda com Expedia. marcada pelo Expedia. Eu não acreditava que tava dando tudo certo. Porque você vai e falei, cara, vai dar tudo errado isso, né, cara? Como é que pode? O carro, o hotel, deu tudo certo. Eu falei, cara, e aí eu comecei a ver como era legal e como era possível você fazer as suas viagens, planejar as suas viagens e tal. E os aplicativos de milhas, tá? Eu adoro milha, eu uso muito a milha para viajar. Para quem viaja muito, tem que ter milha. Eu faço muita estratégia de cartão de crédito, eu faço muito isso. Muito. Eu uso demais isso. Então eu tenho todas essas estruturas para isso. Você falou de Turquia, da sua irmã. Você foi para Turquia nesse ano? Eu fui para Turquia, eu fui pra Turquia nesse ano, eu fui em fevereiro. Você até esquece, menino. Eu fui pra Turquia e pro Egito esse ano. Foi muito legal. Em fevereiro? Em fevereiro, no meu aniversário. E aí, como foi? Foi maravilhoso. Istambul, Capadócia? Istambul e Capadócia, exatamente. Eu fiz Istambul e Capadócia. Fala mais, menino. Falo, lógico, cara. Istambul é lindíssima, né? Istambul é lindíssima, é riquíssima, a gastronomia deles é incrível, o povo é super acolhedor, Istambul é maravilhosa, eu amei. E a Capadócia é aquela parada, né, cara? No último dia, porque o voo de balão só tem se tiver condição meteorológica, né? No último dia teve. E a gente fez o voo de balão. E foi espetacular, foi maravilhoso. Legal. Capadócia foi muito legal. Mas Istambul é imperdível. Se você tiver poucos dias e não der para fazer a Capadócia, deixa para depois, não deixe de conhecer Istambul. Istambul é incrível. E o Egito é maravilhoso, né? O Cairo é um negócio de louco. As pirâmides, cara, aquilo é uma coisa de louco. É maravilhoso, maravilhoso. E aí eu fui para Sharm el Sheikh para mergulhar, né? Que é um destino de mergulho. Obviamente eu encaixei no mergulho. É claro, é claro. E aí... Trilha sonora que não pode faltar nas suas viagens. Tem? A música local. A música local. Eu gosto de curtir a música local. Eu sempre tento fazer isso para entender qual é a vibe deles. Isso é muito importante para mim. Eu sempre tento sacar o que é a música local, o que eles escutam, do que eles gostam. Isso é muito importante para mim. Dá um pouco mais da atmosfera local, né? Você se sente mais inserido no contexto, né? Viajar para você é? Tudo de bom. É necessário. É fundamental. Eu já viajei de várias maneiras, gente. Tendo grana para gastar, não tendo grana para gastar, com pouco dinheiro, com uma condição melhor, com pouco tempo, com muito tempo. O importante é ir. O importante é ir. O importante é ir. O importante é viajar. Você conhece tantas pessoas, você conhece tanta gente, você muda teu jeito de ver o mundo. O teu respeito pelas pessoas, pelo ser humano, aumenta num grau, cara. Porque as diferenças desaparecem, as pessoas se ajudam,
Pô, eu amo viajar. Acho que ele foi bem. Eu trabalho pra viajar. Foi bem, merece até um presente, né? Merece Oba, presente. presente. Sim, da nossa parceira. Mentira, jura? Simbora Store. Sim, Pô, Simbora é legal, hein? Store. Simbora, o nome já A é gente bom, né? tem O nome é ótimo. o apoio da Simbora Store, que é uma marca brasileira, apaixonada por transformar cada viagem das pessoas Muito obrigado. em lembranças únicas. Então eles criam esses Posso abrir? acessórios, Pode, claro. claro. São acessórios Oba, de capa de viagem passaporte, adoro. personalizados. Tem os cases de passaporte, carteira de viagem, Uma tem tag de viajante, ó. bagagem. Que é enfim. fundamental, né? E tem esses pins colecionáveis que aí Meu, representam os Ó, destinos, tá hobbies, cheio de pins, hein? Mano, que legal. momentos, Ó, enfim. Adorei, hein? Ah. Valeu, Simbora. Obrigado. Simbora viajar. Ó, você falou em destinos. Olha esse anel. São os aeroportos, ó. Mentira, deixa eu Ó, ver. todos esses daí, graças a Deus, eu já fui. Gente, são os aeroportos. Ó, Ó, são os códigos dos aeroportos. que demais! Não é legal? Olha só, já tá pra trabalhar na companhia aérea já. Boa! Ó, seguinte, quer também uma casezinha? Quer tag de bagagem, tal, não sei o quê? Vai lá no site da Simbora Store, simborastore.com.br, e aí tem 10% de desconto quando você usar o nosso cupom Conexão Viagem. Certo? Então já sabe, vai viajar? Simbora! Simbora. Desculpa te Comece a cortar. carimbar suas memórias. Esse case ele tem um protetor de segurança contra Ah, é? RFID de cartão. Então, se você tiver com seu cartão de crédito lá dentro, alguém Sério? for aproximar a Pô, maquininha, isso é super não legal funciona. hoje, hein? É. Isso é isso super aí. legal, cara. É super importante. Você falando de um outro patrocinador seu aqui, olha eu dando palpite, mas eu vou, já que vocês falaram da Localiza. Sabe uma coisa legal que eu faço? Quando eu vou voar de Campinas, e eu vou muito por Viracopos, que eu gosto muito de voar por lá, eu vou voar de lá, eu alugo um carro da Localiza para ir para lá. Olha aí. Ah, então. E aí eu alugo o carro aqui, eu entrego lá no Devolve lá. aeroporto. Às vezes é mais dica. Cara, Super cômodo, às vezes né? é mais barato do que. É mais barato. E aí eu pegar vou pra lá e Uber. depois na volta eu pego outro e devolvo perto de Olha casa. aí. Boa. Fica a dica, Boa tá? dica. Celso Zucatelli, Já que acabou? maravilha. Passa voando. A gente pode ficar mais uma hora aqui, sério? que certamente ainda teremos mais possibilidades de falar de outras viagens. Mas assim, eu fiquei muito feliz de te receber aqui para ouvir as suas histórias, né? Para que você compartilhe suas histórias de viagem, mas também porque particularmente eu te admiro muito como um profissional. É um baita jornalista. Eu sou seu fã, você sabe disso. É um apresentador de primeira. Acho que é desses caras assim muito únicos que conseguem transitar do jornalismo para o entretenimento, e isso é muito difícil de fazer. E é um produtor de conteúdo muito engraçado em redes sociais. Então, que cara completo e admirável Amigo, é você obrigado. profissionalmente, viu? Nossa, eu fico muito feliz de ouvir isso, porque eu sou um grande fã. Se você sabe Obrigada. disso, porque eu te escuto na rádio, eu encho ela às vezes, porque eu quero participar, eu porque a gente adoro. é pet lover, né? É. A gente é dogueiro junto, É, entendeu? então, dogueiro. A gente Eu sou fica muito falando fã. A gente fica Dogueiro, falando bom de dogueiro. animais, É, de cães e tal. Obrigada demais, viu, Zucca? Parabéns, sou um grande admirador. Obrigado pela presença. Valeu, obrigado pelo Chega convite. mais um. Mais um pra conta. Agradecer também a Clover, que fornece nossas camisetas personalizadas. A minha hoje é do Japão. Olha Aqui, ó, tá vendo? Sensacional. Acessa lá, a lojaclover.com.br. Você tem 10% de desconto usando o cupom Conexão Viagem em qualquer compra que você fizer na loja. Quero agradecer também a Crosshost Studios, que nos recebe aqui na Vila Mariana toda quinta-feira para gravar um episódio novo para vocês. É isso, gente. Agradecer a Marcela Coimbra, que é a diretora, roteirista, produtora deste videocast. E agradecer, é claro, a sua companhia, a sua audiência. Eu te espero no próximo Conexão Viagem. Tchau!